Certo. Oi, gente, boa tarde. Primeiro eu quero pedir uma desculpinha básica pela minha voz. Assim, eu estou um pouco me recuperando de uma Covid que me pegou essa semana, então estou bem cansada. E aí, se eu fizer umas pausas dramáticas, assim, é para pegar o fôlego de novo. Mas o professor Mirko me chamou para falar um pouco sobre o fungo. E aí eu resolvi ir um pouco além e falar um pouco sobre o hanavírus também, que é um vírus que também é uma doença infecciosa emergente que causa declínio de anfíbios no mundo inteiro e que recentemente se tornou o meu objeto de estudo quando eu fui fazer o meu pós-doutorado lá na Unicamp com o professor Felipe Toledo. Então, se eu acabar passando do tempo, porque o que eu sei falar melhor mesmo é sobre o BD, que é o fungo, eu não falo sobre hanavírus, vocês podem me cortar. Também, se tiver alguma pergunta, não sei como é que vocês estão fazendo, mas se quiser me interromper, não me incomoda, fica a critério do professor. Ótimo. Joyce, como a gravação vai ser só para as duas alunas que não conseguiram vir, a gente pode, vocês podem interromper, tá? Se a Joyce ofereceu, né? Daí não sou eu. E daí, não se preocupa com o horário, porque você é a segunda, só temos duas apresentações por dia, daí você tem open end, digamos, né? Até às 5 horas, ou, até às 6, porque às 6 temos uma palestra do nosso lab, e daí vários de nós precisamos ir para esse mesmo link, mas com outra palestra. Joyce, nem sabia que você tinha passado por Covid, senão eu falava, Joyce, relaxa, vemos outro assunto, vemos outro dia, né? Mas eu, por aqui, essa semana também estava preocupado de estar com Covid, que nosso filho ficou gripadinho no final de semana e todos ficamos também, mas parece que é uma gripe mesmo. Tem uma tal de virose que tá pegando Exatamente. todo mundo. Eu Ele até achei foi. que fosse, mas eu fiz o teste e deu positivo, então não tem É, mais jeito. a gente por aqui conseguiu até entender. Marquinho, que é o filho de Vitor, está indo para uma colônia de férias aqui no condomínio. Ele levou isso para a outra colônia de férias no colégio, e daí todas as crianças estão igual e os pais também. Mas nenhum dos pais está com Covid, vários fizeram já teste, né? Então, está parecendo que nos tempos de hoje, né? Qualquer coisa dessas, a gente já fica, tá tossindo ou tá com coriza, pode ser isso, né? Mas que bom que você já está recuperada, tá? Ai, obrigada. É só minha voz ainda que tá meio de taquara rachada. Quero muito que você fale do hanavírus também, né? Eu vou falar um pouco do hanavírus e vou até citar o coronavírus também. Ótimo. Mas então vamos lá, né? Eu vou Vamos. falar sobre as doenças infecciosas emergentes e o declínio de anfíbios. É, os anfíbios, como muitos de vocês já devem saber, é o grupo de vertebrados mais ameaçado. Essa foto que eu destaquei aqui nesse slide inicial, ele mostra uma... Nossa, eu esqueci a palavra. A IUCN fez... uma estimativa da IUCN de que 41% dos anfíbios conhecidos atualmente se encontram em alguma categoria de ameaça. Tá. Desculpa. Algumas dessas ameaças, elas são ameaças muito claras. Por exemplo, a gente tem o aquecimento global. Vocês conseguem ver o meu mouse? Ou eu tenho que clicar Sim. em... Sim? Estamos vendo. Vamos. Então beleza. Então a gente tem algumas ameaças que são bem claras, como por exemplo o aquecimento global, a perda de habitat, a construção de estradas e pavimentação. A gente tem a introdução de espécies exóticas, no caso aqui é uma rantoro americana comendo uma boana faber. A gente tem também o grande problema do tráfico legal e ilegal de anfíbios, como PET, e também o de anfíbios que são utilizados na alimentação humana. Essas espécies, esses indivíduos aqui,
nessa foto, nesse balde, eles estão vivos, eles estão sendo vendidos em Michigan, nos Estados Unidos, e é dentro de um mercado chinês. Então, esses indivíduos, eles são vendidos dessa forma, sem nenhuma higiene, e essa espécie de sapo, ela é muito tolerante a diversos tipos de patógenos diferentes. Então, acaba que quando a gente vende essa rã para um consumidor, a gente pode estar vendendo também diversos patógenos. E aí eu entro naquelas ameaças que não são tão claras assim, que no caso são as doenças infecciosas. Aqui, esse sapo com várias pernas, ele é um sapo que sofreu uma mutação por causa de um trematóide, que é um verme, e que não é uma doença infecciosa, mas é um patógeno também de anfíbio, e ele é considerado um grande problema em diversos lugares do mundo, principalmente em lugares mais poluídos. Aqui tem uma foto de um girino com ranavírus. Dá para ver que ele apresenta diversas lesões e hemorragia, mostradas aqui com essas setas. Aqui, essa é uma salamandra que apresenta aquela doença quitridiomicosis causada pelo Batrachoquitro salamandrivorans. E aqui, um disco oral de um anuro infectado com o Batrachoquitro dendrobaticus. Bom, mas o que é uma doença infecciosa emergente? Ela é uma doença causada por um patógeno novo ou um patógeno que foi recentemente identificado em uma população. Então, por exemplo, eu coloquei até o Covid aqui como exemplo, porque a gente está passando por essa pandemia e o Covid, ele é um patógeno, o Covid-19 é uma doença emergente. Surgiu na China e atualmente é uma pandemia. Mas uma doença emergente infecciosa, uma doença infecciosa emergente, ela não precisa necessariamente ser pandêmica. Então, eu coloquei o exemplo até desse fungo que causa a síndrome do nariz branco. Ele é um fungo que infecta morcegos na América do Norte e ele era restrito aos Estados Unidos. Atualmente, ele é encontrado também no Canadá e ele é considerado uma doença infecciosa emergente de alta letalidade para esses morcegos. Muitas populações de morcego estão declinando por conta desse fungo. E essas doenças emergentes, elas podem chegar numa localidade nova por diversos fatores. Pode ser uma mutação natural, mas também pode ser uma intensificação da agricultura e da urbanização. Então, por exemplo, antes você tinha uma área de floresta, e aí você tirou essa área de floresta para fazer um pasto. Isso significa que você vai ter várias doenças que antes eram restritas a animais selvagens, que vão começar a se aproximar dos animais domésticos e também dos seres humanos. Então, muitas zoonoses, elas acabam surgindo por conta dessa transferência de hospedeiro. Também, como eu citei antes, o comércio internacional, tanto o legal quanto o ilegal, de animais e plantas, quando você faz uma venda de um sapo que foi coletado na natureza, você não faz uma investigação de doenças que esse sapo pode ter. Então, muitas vezes, esse sapo ele acaba indo com algum tipo de doença que vai ser transferida para o ambiente, para uma população nova, quando ele chegar, tanto porque muitas pessoas a gente sabe que desistem daquele pet e acabam jogando na natureza, então não só você introduz uma espécie nova, mas você pode introduzir vários patógenos, mas até pela mesma troca da água de um aquário, por exemplo, você pode introduzir novos patógenos dessa forma. E também as mudanças climáticas, porque algumas regiões que antes não eram favoráveis ao crescimento de determinados patógenos podem se tornar ideais ao crescimento desses novos patógenos. E um exemplo é até a quitridiomicosis, que a gente vai falar mais nessa aula. Bom, os principais patógenos de anfíbios são esses dois fungos que causam a doença quitridiomicosis e os ranavírus, que é um grupo de vírus do gênero ranavírus que causa ranavirose.
Aqui nessa foto, à esquerda, a gente tem uma mortalidade em massa causada pelo Batrachochitum dendrobatides, que eu vou chamar de BD, e aqui à direita, uma mortalidade em massa de uma população de rã na Serra da Estrela, em Portugal, causada pela ranavirose. Então, agora eu vou focar um pouco no Batrachochitum dendrobatides e no Salamandrivorans. E aqui, como eu disse, teve essa população, que era uma população ameaçada de rã dos Estados Unidos, e essa população ela era monitorada por conta dessa ameaça, dessa fragilidade dessa população, ela era monitorada. E aí teve uma vez que os pesquisadores chegaram nessa serra, lá na Califórnia, e eles se depararam com essa cena. Diversas rãs mortas. Essa foto ficou até conhecida porque ela saiu em todos os jornais e na National Geographic, e eles, investigando o motivo da mortalidade em massa dessas rãs, eles descobriram um fungo novo, que no caso foi descrito como Batrachochitum dendrobatides. Esse fungo a gente pode ver aqui na foto que ele é um zoosporângio, que é esse redondo. Ele apresenta uns rizoides, que é por onde ele vai se fixar no substrato, e ele produz zoósporos, que são essas bolinhas que estão aqui. Então, esse fungo, ele é da ordem Rhizophidialis, que está dentro do filo Chytridiomycota. A posição dos batrachochitrums dentro dessa ordem, ela não é muito clara. Inclusive, esse filo ele é um Incertacedes dentro do mundo dos fungos. Mas o que a gente sabe é que os batrachochitrums eles infectam a parte queratinizada do anfíbio. Então, aqui a gente consegue ver representado pela letra I um zoosporângio ainda imaturo. Ele provavelmente se fixou nesse substrato há pouco tempo, quando essa lâmina foi feita, porque quando ele começa a crescer, ele produz esse tubo de descarga, que é por onde os zoósporos que ele produz vão ser liberados. Depois que ele libera esses zoósporos para o meio, aqui nessa seta, a gente consegue ver o zoosporângio vazio. Então, essa é uma lâmina histológica clássica de uma infecção pelo fungo Batrachochitrium. O ciclo de vida desse fungo dura cerca de 5 a 7 dias. Ele se inicia por uma fase móvel, representada por um zoósporo, que ele é transferido, ele se locomove por um meio aquático até chegar num substrato. No caso, o substrato em questão é a pele do anfíbio, é a parte com queratina do anfíbio. Então, ele começa a parte séssil do ciclo de vida. O zoósporo, ele insista nessa parte queratinizada, então ele absorve o flagelo. Ele começa a produzir uns rizoides, que eu tinha mostrado naquela foto anterior, que é por onde ele vai se fixar, no caso, na pele do anfíbio adulto. Depois que ele se fixa, ele cresce, ele amadurece, começa a produzir os zoósporos, e como eu mostrei naquela imagem anterior, ele libera os zoósporos na água de novo, a partir desse tubo de descarga que ele forma. Bom, então eu vou falar um pouco mais sobre o BD. O BD, ele é um patógeno generalista. O que eu quero dizer com isso? O BD ele já foi identificado nas três ordens de anfíbia. E aqui no Brasil, a gente pode ver ele tanto em animais arborícolas como terrestres, de desenvolvimento direto, terrestres com fase larval, animais de riacho, animais diurnos, noturnos, animais exóticos, cecílias e também em salamandras. O BD ele já foi associado a declínio no mundo inteiro. Então, esse trabalho ele foi publicado em 2019, mostrando o grau de severidade de declínio causado pelo BD ou associado
ao BD em diversos lugares do mundo. E aqui eu vou destacar o Brasil. Então aqui a gente pode ver que cerca de 50 espécies elas declinaram por causa do BD, sendo que quase 20 estão extintas por causa do BD. Então esse fungo, ele é um fungo que ele chega chegando. O primeiro registro desse fungo no Brasil data de 1894 e ele foi numa espécie de ilídio no sul da Mata Atlântica brasileira. E aqui nesse trabalho, os autores eles mostram que a partir da década de 70 até mais ou menos a década de 90, existiu muito registro de populações declinando no Brasil. O Sérgio Potts, que foi o meu orientador, ele conta uma história de um evento chamado HANA, que teve em Itatiaia, onde diversos pesquisadores, diversos herpetólogos, eles apresentaram suas palestras falando de declínios locais. E aí foi quando os pesquisadores perceberam que aqueles declínios eles não eram locais, eles eram, na verdade, estava ocorrendo no Brasil inteiro. E aí, esse gráfico, a gente consegue ver que esse cinza mostra os declínios no Brasil e o vermelho mostra o aumento da prevalência do fungo. Então, os declínios no Brasil, eles coincidem também com o aumento na prevalência desse fungo na Mata Atlântica. Então, nesse trabalho, os autores eles conseguiram mostrar uma associação entre os declínios históricos do Brasil com o fungo BD. Bom, atualmente o fungo está distribuído no Brasil inteiro. A gente tem registro aqui para a região central da Amazônia, já tem registro para o Cerrado e para a Caatinga, e na Mata Atlântica é onde a gente tem mais estudos, porque é onde tem também uma maior prevalência desse fungo no Brasil inteiro. Então aqui nesse mapa está representado todas as partes, você consegue ver que desde o norte da Mata Atlântica brasileira até o sul existe registro do fungo e são diversas linhagens que ocorrem no Brasil. Então aqui a gente tem duas linhagens panzoóticas, ou seja, que que são encontradas no mundo inteiro, e uma linhagem que ocorre, em teoria, que é endêmica ao território brasileiro. Eu falei em teoria porque recentemente foi publicado um trabalho mostrando que provavelmente o que a gente chama de BD Brasil, ele foi originado na Ásia. Mas isso ainda é um pouco questionável, porque o Brasil ainda detém o registro mais antigo dessa linhagem, então isso ainda está sendo uma questão a ser desvendada no mundo do fungo. E a gente também já identificou no Brasil, na Mata Atlântica brasileira e principalmente em ranários, diversas linhagens híbridas entre essa linhagem teoricamente endêmica com as linhagens globais. Bom, qual é o problema disso? O problema é que normalmente uma linhagem panzoótica ela é hipervirulenta em relação a uma linhagem endêmica. Isso significa que se você tem uma linhagem endêmica, você tem uma coevolução com os hospedeiros. Quando uma linhagem panzoótica chega e ela é mais virulenta do que a linhagem endêmica, ela acaba, de uma certa forma, vencendo a competição com as linhagens endêmicas e elas acabam se espalhando com muita facilidade, levando essas populações ao declínio. Só que a virulência ela também é um pouco questionável, porque, por exemplo, esse trabalho ele mostra que a linhagem endêmica do Brasil, que é esse BD Brasil, quando ele infectou uma espécie endêmica da América do Norte, ele foi tão virulento quanto as linhagens panzoóticas. E isso mostra que o tráfico de animais ele é um problema seríssimo, porque se a gente produz
uma Rantoro norte-americana aqui e ela está infectada com uma linhagem que é pouco virulenta para ela, mas a gente transfere essa linhagem pouco virulenta para uma população que nunca teve contato com ela, ela pode ser extremamente virulenta e ela pode causar um declínio muito sério nessa população onde ela vai chegar. Então, quando o fungo ele entra em contato com o hospedeiro, pode acontecer basicamente duas coisas. Uma, que o hospedeiro ele pode ser uma espécie tolerante e aí ele não vai desenvolver uma infecção e vai acabar por ali mesmo, ou ele pode desenvolver uma infecção moderada e ele vai acabar se tornando uma espécie disseminadora. Ou ele pode ser uma espécie sensível, desenvolver altas cargas de infecção e, em consequência disso, a doença quitridiomicosis, que vai levar esse indivíduo à morte. Então, eu vou falar um pouquinho rapidinho, só um exemplo de uma espécie tolerante. Como eu havia dito, o problema da Rantoro norte-americana é que ela é uma espécie tolerante. Então, ela normalmente desenvolve uma infecção moderada, e aí, cada vez que ela libera esses zoosporos no ambiente, ela pode se reinfectar, se tornando um reservatório de BD, mas ela também vai aumentar a probabilidade da infecção das outras espécies que concorrem com ela. No caso, uma espécie de ranário, ela vai ser só a Rantoro norte-americana. Mas a gente sabe que o sul do Brasil é uma região com muitas populações ferais de Rantoro norte-americana. Então, no caso, essas espécies exóticas, elas podem acabar fazendo com que as nossas espécies nativas, que sejam mais sensíveis ao fungo, desenvolvam a quitridiomicosis e morram. E aí, no caso, eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece. Quando uma espécie sensível à infecção por BD, ela é infectada, o fungo ele vai causar um espessamento da pele. Quando o zoosporanjo libera os zoósporos no meio e fica vazio, ele fica extremamente vulnerável à colonização por bactérias. Então, esse indivíduo, se ele não vier a morrer por conta da quitridiomicosis, ele pode, muito provavelmente, ter algum dano por conta de infecções bacterianas secundárias. Mas só o fato do fungo causar um espessamento na pele do anfíbio, como vocês sabem, o anfíbio ele utiliza a pele para fazer trocas gasosas. Então, esse espessamento da pele ele vai dificultar a troca gasosa, que vai levar a um desequilíbrio osmótico. Um dos grandes problemas do desequilíbrio osmótico é o mau funcionamento da bomba de sódio e potássio, que é crucial para o batimento cardíaco. Então, esse indivíduo, muitas vezes, ele vai morrer por conta de parada cardíaca. Além de várias outras toxinas, além de toxinas que o próprio fungo pode liberar, que pode fazer mal, e as infecções secundárias, como eu falei. Só que, como eu tinha falado do caso das espécies tolerantes, a maioria das espécies, durante a fase larval, elas também são tolerantes. Raras são as espécies que morrem quando infectadas durante a fase larval. O que pode acontecer é que, como o fungo ele se alimenta de queratina, e a grande parte da queratina na fase larval está disposta no disco oral, a gente vai observar um branqueamento do disco oral. Esse branqueamento, muitas vezes, ele causa umas certas lesões que pode dificultar um pouco a alimentação desse girino, o que vai fazer com que ele demore mais tempo para sofrer a metamorfose. E como o zoósporo, como o BD, ele é um fungo aquático, esse girino ele vai acabar sendo uma fonte de renovação desse fungo, dessa população de fungo naquele ambiente aquático. Então, quanto mais tempo ele ficar na água, pior
para os adultos ao redor. Então, por isso a gente fala que os girinos, eles são reservatório de zoósporos. Por outro lado, acaba que o fato dele não morrer e dele ser um reservatório, ele se torna um bom indicador da presença do fungo numa população. Então, trabalhar com o monitoramento do fungo numa população se torna muito simples quando você tem a presença de girinos, porque é só você ter uma lupa e observar o branqueamento do disco oral. Aqui no Brasil, como a gente não tem tantos problemas com metal pesado e com congelamento de riachos, a maior parte dos indivíduos que tiverem esse branqueamento no disco oral é por causa do BD. Então, com isso, você consegue fazer um monitoramento da comunidade de anfíbios em uma determinada área. E foi isso que a gente fez no ano passado. Eu e meu orientador, no caso, o Felipe Toledo, a gente fez um monitoramento de girinos da espécie Boana faber, num parque lá em São Paulo. Desde 2017 até 2019, a gente tinha coleta mensal e a gente fez uma uma tendência da prevalência, e a gente viu que a prevalência do fungo nos girinos, ela está aumentando ao longo dos anos. Então, isso é preocupante, porque isso mostra que alguma coisa está acontecendo naquela área que está causando um desequilíbrio, provocando esse aumento na prevalência do fungo. Então, a partir desse trabalho, essa área ela se tornou prioritária para monitoramento. Então, é uma vantagem, porque é barato. Muitas vezes a gente que trabalha com BD, a gente precisa usar alguma técnica molecular que acaba encarecendo. Então, essa não precisa. Super simples, fácil de fazer, e fica a dica, Mirko. A gente sabe que o tamanho da larva, ela também influencia na prevalência do fungo, assim como o tempo que essa larva vai ficar dentro da água, como eu havia dito. Então, aqui esse primeiro trabalho, ele mostra que quanto maior o girino, maior a porcentagem de girinos com a boca despigmentada. E que, no caso, depois, nesse trabalho, eles fazem a molecular para comprovar que essa boca despigmentada era, de fato, por conta da presença do fungo. E aqui, nesse trabalho recente, de 2021, os autores eles mostram que as larvas que demoram mais tempo para se desenvolver, elas também apresentam uma prevalência maior do fungo em relação àquelas que se desenvolvem muito rápido. Então, por exemplo, uma Boana faber, que ela pode ser encontrada no ambiente aquático praticamente o ano inteiro, ela vai ser um melhor indicador do que uma larva de Rhinella, por exemplo, que demora cerca de 45, 60 dias para se desenvolver. A elevação ela também influencia. Teve um trabalho de 2012 que mostrou que quanto mais alto tem um gradiente altitudinal, Ilhabela é nível do mar, Santa Virgínia é cerca de 600 metros e Monte Verde, que é 1000. Talvez por conta da temperatura ser mais ótima para o crescimento do fungo, a gente consegue ver que em Monte Verde é onde tem uma maior prevalência de infecção. E um trabalho realizado na Austrália mostrou o mesmo padrão quando eles viram a intensidade da infecção. Então, quanto mais alto a área, a população tinha maiores cargas de infecção em comparação à mesma espécie em áreas mais baixas. A gente sabe que o fungo ele é aquático, então a água importa. E nesse trabalho, a gente conseguiu mostrar que quanto maior a densidade de corpos d'água numa área, maior a probabilidade de você ter o fungo.
Então, a prevalência do fungo ela vai ser maior numa área que tem mais corpos d'água. Isso pode ser por dois motivos principais que eu consigo pensar agora. Um deles seria relacionado à topografia da área. Se você tem uma área de montanha, acaba que você tem, quando chove, você tem o preenchimento dos outros corpos d'água com essa água. Então, se você tem uma região com muitos corpos d'água, você tem uma mistura de água, que acontece também no caso de uma região plana, quando chove. E também você tem uma maior oferta de habitat reprodutivo para aqueles anuros. Então, um indivíduo ele pode se infectar numa lagoa e depois ele pode carregar aquele fungo para uma outra lagoa e assim a gente conseguiu mostrar que quanto mais corpos d'água numa área, maior a prevalência. E o tipo de corpo d'água, ele também influencia. Esse gráfico ele pode parecer um pouco estranho e difícil de ler, mas essa parte branca, ela representa ausência. Então, em ambientes lóticos, existe uma maior prevalência do fungo, ou seja, tem mais indivíduos infectados. Porém, em ambientes de água parada, a gente tem maiores cargas de infecção. Isso pode ser explicado porque quando você tem um ambiente de correnteza, você tem uma maior probabilidade de dispersão daquele zoósporo. Então, a correnteza ela pode acabar ajudando na disseminação dos zoósporos para encontrar um substrato, que no caso é um sapo. Já no ambiente de água parada, como não tem uma correnteza para ajudar na locomoção na dispersão desse zoósporo, e o zoósporo ele não consegue nadar muito, se ele não encontrar um substrato, ele acaba insistando, então você tem uma reinfecção no mesmo indivíduo, aumentando a carga de infecção. Bom, o tipo de corpo d'água, ele também influencia. Aqui a gente consegue ver que em ambientes permanentes existe uma maior carga de infecção nos indivíduos que foram coletados nesses ambientes permanentes em relação a ambientes temporários. Isso pode estar relacionado pelo próprio fato de que um ambiente temporário, ele normalmente ele é mais raso, então ele pode ser muito quente para a sobrevivência de um zoósporo. Também os girinos que se desenvolvem ali, eles precisam se desenvolver num tempo mais curto para não sofrer dissecção. Então, tudo isso influencia. Mas não é só os girinos, porque esse trabalho aqui com adultos, ele também mostra que em ambientes de riachos e poças permanentes, as cargas de infecção elas também foram muito superiores ao ambiente terrestre, que não está aqui no mapa, no gráfico, e também em ambientes temporários. E a gente também conseguiu ver uma sazonalidade na infecção. Então, de novo, aquele gráfico, só que dessa vez coloridinho. Aqui a gente consegue ver que durante a época reprodutiva da maioria das espécies, que é a estação chuvosa, existe uma maior prevalência do fungo. Já na época seca, que é quando a maioria das espécies elas ficam como chama? Retreat. Bom, quando elas ficam mais na delas, esqueci a palavra, você tem maiores cargas de infecção nos indivíduos. Isso pode ser explicado por dois motivos. Durante as temperaturas mais baixas, é quando você tem uma maior produção de zoósporo. E como a maioria das espécies elas não se reproduzem, então esse mesmo indivíduo infectado, ele vai liberar os zoósporos para ele mesmo. Então vai ter uma reinfecção daquele indivíduo, fazendo com que a carga de infecção aumente muito. Já durante as temperaturas mais altas, é quando os zoósporos insistam.
E quando e a temperatura mais alta, ela também está relacionada à época de mais chuva, é quando a maioria das espécies aqui na Mata Atlântica brasileira se reproduzem. Então você tem um maior contato entre os indivíduos. Ou seja, todos aqueles hóspedes que foram produzidos durante o inverno vão ser liberados aqui durante o verão e vão insistar em novos hospedeiros. Então você tem uma maior quantidade de hospedeiros infectados em relação à época mais seca, que é quando você tem uma reinfecção do mesmo hospedeiro. E existem diversas rotas de transmissão do BD. A principal delas é o contato direto, onde um hospedeiro vai entrar em contato com outro hospedeiro e vai passar o fungo. Também esse hospedeiro pode se reinfectar, como eu disse. Ele também pode infectar o corpo d'água onde ele vai utilizar. E esse corpo d'água, ele tem um trabalho que mostra que esse fungo, ele pode, quando a água evapora, ele pode carregar esse fungo, que pode voltar para o corpo d'água quando chove. Então, esse corpo d'água, ele também vai causar ele também pode levar à infecção de um outro hospedeiro. Assim como também o fungo, ele é capaz de sobreviver no solo e em folhas, e também ele pode ser carregado por vetores não anfibianos. Então, a gente sabe que algumas espécies de lagostim, de aves aquáticas e de répteis, elas podem carregar o zoósporo nas escamas, na pele e nas penas, e isso pode infectar um novo corpo d'água, que vai infectar um hospedeiro, ou pode deixar os zoósporos pelas folhas. E agora, recentemente, num trabalho que acabou de sair, do Felipe Toledo, que mostra que uma nova rota de transmissão é a partir de mosquinhas que se alimentam do sangue do sapo. Então, se essa mosca ela vai sugar o sangue de um anfíbio que esteja com a pele contaminada, ela pode carregar zoósporo para um outro hospedeiro que não está contaminado, assim disseminando também o fungo. Mas nem tudo é ruim, porque em 2014, pesquisadores da Bélgica viram que as dáfnia, elas se alimentam de... Não só as dáfnia, né? Mas principalmente as dáfnias, elas se alimentam de BD. Então, esse trabalho mostra diversos organismos, aqui no caso ele mostra só os rotíferos e os ciliados, que na presença desses organismos você tem uma quantidade muito inferior de zoósporo em relação a um ambiente que não tem esses organismos. E o mesmo acontece quando você tem dáfnia no ambiente. Então, não estou falando para gente sair jogando, sei lá, bichos por aí, não é isso, mas pode ser uma forma de controle. Além disso, muitos pesquisadores, eles vêm isolando bactérias da pele de anfíbios que são comprovadamente antifúngicos. Então, eles têm a capacidade de matar o fungo BD. Então, probiótico também pode ser uma solução para controlar a infecção do fungo numa população. E vários pesquisadores, eles estão trabalhando com a limpeza de uma área que teve uma população declinada por conta do fungo. Eles fazem, eu não sei se vocês já ouviram falar na técnica do DNA ambiental, onde você coleta uma amostra de água ou de terra ou de pedra e você vai fazer o mesmo procedimento molecular para identificação do fungo, só que ao invés de você utilizar a secreção da pele do anfíbio, você vai usar esse DNA que está contido no ambiente. Então, quando eles
param de identificar, de detectar o BD no ambiente, eles começam a fazer a reintrodução de indivíduos daquela população, que não necessariamente da mesma população, mas da mesma espécie. E eles viram que às vezes você tem a mesma espécie com uma população que ela é resistente ao BD e uma outra população que não é resistente ao BD. Então, eles também estão fazendo essa translocação de indivíduos de uma população para outra para poder tentar conter o declínio causado pelo fungo. Bom, eu vou falar só um pouquinho do Bessal. A gente não tem Bessal no Brasil até o momento. Ele tem origem na Ásia, assim como o BD, mas diferente do BD, ele tem uma distribuição restrita à Ásia e à Europa, sendo que na Europa ele foi introduzido. Esse fungo, ele se chama Batrachochytrium salamandrivorans, e vorans significa que devora. Então ele é conhecido como o fungo comedor, o fungo devorador de salamandras. Essa tabela mostra algumas das populações que declinaram por conta desse fungo, que é chamado de Bessal, que é bem mais fácil de falar, então eu vou chamar de Bessal também. Esse fungo, diferente do BD, ele causa lesões, ele causa ulcerações na pele do indivíduo infectado. Então, aqui nessa foto, tem diversos pontinhos pretos, que são as ulcerações causadas pelo fungo. Esse animal, ele está infectado, ele está com uma infecção severa. E aí, se você olhar de perto uma ulceração dessa, você vê que a pele está extremamente necrosada, ela está muito espessa, com vários zoosporangios e zoosporangios vazios, como aqui, por exemplo, outros zoosporangios aqui, com vários talos. Então, essa foto mostra a severidade de uma infecção pelo Bessal. E como essa pele ela fica completamente necrosada, também aumenta muito as chances das infecções secundárias. E também existe o espessamento da camada da pele, que também vai levar ao desequilíbrio osmótico, assim como no caso do BD. Então, existe um grande risco da introdução do Bessal nos Estados Unidos. Então, os pesquisadores, desde 2013, quando eles descobriram esse novo fungo na Europa, eles ficaram extremamente preocupados com a invasão, com a chegada desse fungo nos Estados Unidos. Isso porque os Estados Unidos é o país com a maior diversidade de salamandra do mundo. E também é um país que importa, na verdade, muito anfíbio como pet. E muitas dessas espécies de salamandra, elas vêm da Ásia. O problema é que eles já identificaram pelo menos 3 espécies de salamandra asiática que são tolerantes e assintomáticas. Então, elas são vetores do Bessal. Estima-se que foi assim que o Bessal chegou na Europa. E quando o Bessal chegou na Europa, ele praticamente dizimou as populações de salamandra. Então, existe essa preocupação muito grande com a chegada do Bessal na América do Norte. Mas o que os pesquisadores fizeram com essa informação? Bom, eles foram bem espertos, porque eles fecharam qualquer tipo de comércio. Difícil falar qualquer tipo de comércio, né? Porque o que é ilegal nem sempre é fácil de monitorar. Mas eles conseguiram fazer um monitoramento de todas as espécies que iam entrar nos Estados Unidos. Antes tinham que passar por uma inspeção para saber se tinha Bessal, ficar em quarentena e só então entrar. E o Canadá, ele foi ainda adiante, ele fechou completamente a importação. Então, o Canadá, ele ainda não importa salamandras nem da Europa e nem da Ásia.
Bom, quais são as principais diferenças, então, entre o BD e o Bessal? Eu não sei se vocês conseguem perceber pela foto, mas essa foto já me diz muita coisa. Por exemplo, aqui a gente consegue ver que esse indivíduo ele está com a pele completamente solta, mas ele não tem lesões. Já no caso do Bessal, a pele ainda está bem presa, mas ela está cheia de lesão na pele, né? Ela está necrosada aqui. Bom, essa é uma das diferenças, mas também o BD ele tem uma distribuição global. Como eu disse, a gente tem várias linhagens que são endêmicas e também linhagens que são panzoóticas. Já o Bessal, ele até então está restrito na Europa e em algumas regiões da Ásia, mas ele é extremamente letal. Ele causa essas ulcerações na pele, ele leva à perda da integridade epitelial, então aquela pele ela fica completamente sem função. Ele afeta principalmente as salamandras. Existe, acho que, uma espécie de anuro que se mostrou sensível à infecção pelo Bessal. Todas as outras espécies de anuro testadas até o momento se mostraram bem tolerantes. Já o BD, ele afeta principalmente anuros, mas ele também pode causar morte em cecílias e em salamandras. O BD, ele infecta todos os estágios, embora ele não seja letal aos girinos, ele infecta. Já o Bessal parece não infectar as larvas de salamandra. A temperatura ótima de crescimento também varia. O BD ele tem uma temperatura mais alta, ele cresce muito bem, entre 17 e 25 graus Celsius. Já o Bessal é entre 10 e 15 graus Celsius. Então, essa temperatura ótima de crescimento também é diferente entre as duas espécies desse gênero. Bom, dá tempo de eu falar sobre ranavírus? Continuo? Paro? Gente, o que vocês acham? Por mim, continuamos um pouquinho Por mim, ainda. continua também. Ah, vamos sim, de Hanavidas, então. Tudo bem comigo. Bom, então tá. Então, o ranavírus, ele é extremamente letal. Quando ele infecta uma população, ele normalmente infecta todos os indivíduos, porque, bom, coronavírus, né? Aqui eu mostro de novo aquela foto na Serra das Estrelas, dá para ver que ele é bem generalista no sentido de estágio larval, né? Tem girino sem perninha, tem girino com perninha, tem recém-metamorfoseado, tem adulto e ele não escolhe, ele é bem generalista. E ele é um vírus que ele pode ocorrer de duas formas, ele pode não ter a cápsula proteica ou ter a cápsula proteica, e ele é infectante nas duas formas. Mas quem são esses ranavírus, né? Eles são um grupo de vírus aquáticos da família Iridoviridae. Essa família é uma família de vírus considerada grande. Elas são vírus de DNA de dupla fita. E dentro das linhagens de ranavírus, do gênero ranavírus, na verdade, a gente tem várias linhagens. Aí a linhagem FV3, ela é uma linhagem panzoótica. Aqui nesse gráfico da filogenia, eu destaquei o FV3. Esse FV3, ele é uma linhagem que tem outras linhagens muito semelhantes a eles. Então, eles são categorizados no grupo de FV3-like. Esse FV3-like, ele é extremamente generalista. Ele infecta anfíbios, peixes, répteis. Ele ocorre no mundo inteiro. E ele já foi responsável pelo declínio de populações selvagens e de eventos de mortalidade em massa na aquicultura. Recentemente, eles, né, pesquisadores, isolaram uma cepa híbrida entre uma linhagem do grupo FV3-like e uma linhagem do grupo CMTV-like. Esse CMTV, até então, ele era restrito à Europa e ele parece ser muito mais virulento do que o FV3.
Então, essas cepas híbridas, elas estão devastando ranários nos Estados Unidos. Elas já foram encontradas em um evento de mortalidade em massa no Canadá. E eu recentemente encontrei essa cepa híbrida em 2019 num evento de mortalidade em massa no sul do Brasil. Então, o CMTV parece que não é mais tão restrito assim à Europa, né? E ele está hibridizando com a cepa FV3. O problema é que essa doença, esse vírus, ele é altamente letal. E quando ele infecta um indivíduo, ele mata com muita rapidez. E normalmente a decomposição de um indivíduo que morreu por conta do hanavírus é muito rápida, então é muito difícil encontrar uma mortalidade em massa na natureza. É muito mais fácil você detectar essa mortalidade em massa num ranário ou numa coleção particular, como um zoológico, por exemplo. E pela rapidez que essa doença, que esse vírus se espalha, ele é uma doença de notificação obrigatória na OIE, que é o órgão mundial de saúde animal. Esse vírus está distribuído em todos os continentes, exceto a Antártica, e ele já foi detectado em mais de 170 espécies de peixes, anfíbios e répteis. Na verdade, muito mais do que 170 espécies, porque essa referência é de 2015. A gente está em 2021 e ainda não teve uma revisão mais recente. Mas então, sim, em 2015 era 170 espécies. E eu achei um monte de espécie nativa infectada, então já deve ter subido um pouquinho a quantidade de espécies afetadas, só de anfíbios que eu estou falando, né? Esse vírus, ele causa diversas lesões na pele do indivíduo infectado. Aqui a gente consegue ver essas marcas vermelhas, que são ulcerações e edemas e hemorragias causadas por esse vírus. Quando ele é encontrado em tartarugas, por exemplo, ele causa uma hemorragia muito intensa nos órgãos internos. Já nos peixes dá para ver mais as lesões na pele. E eu fiz um experimento com o hanavírus e os bichos que eu infectei no laboratório, eles morreram em menos de 7 dias e todos eles morreram numa postura muito bizarra, todo torto, com a boca aberta, a língua para fora, cheio de lesão. Quando eu abri esses bichos para poder tirar o fígado, que normalmente quando a gente faz a detecção do hanavírus em indivíduo morto, é utilizando o fígado, baço, principalmente, e rim. Estava quase podre já, sabe? É bem bizarro mesmo como esse vírus ele é letal. No Brasil, até 2009, a gente só tinha registro de mortalidade em massa em ranário. O pesquisador Rolando Mazzoni e o seu pupilo, o Galli, eles viram uma mortalidade em massa de girinos de rantoro em 2006 e em 2009, e quando eles foram pesquisar a causa, eles viram que era o hanavírus, mas até então não tinha nada para ambientes naturais. Então, no meu pós-doutorado, eu fui atrás de hanavírus na natureza, e eu comecei o meu estudo pelo sul do Brasil, porque eu levei em consideração que a rantoro ela é uma espécie tolerante, então ela pode servir como reservatório do vírus. E a região do sul, além de ter muitos ranários, também apresenta muitas populações ferais. Então, eu achei melhor começar por essa região. E eu dei sorte, assim, estranho falar de sorte, porque os bichos morreram, né? Mas, como eu disse, é muito difícil você encontrar uma mortalidade em massa. Já é difícil encontrar bicho morto no campo. Quando é um bicho morto
por um hanavírus, o estágio de decomposição da maioria dos girinos que eu vi já era muito avançado. E esse indivíduo da foto aqui, ele estava moribundo, eu coletei ele, ele morreu. Então, eu digo sorte porque foi a primeira vez que a gente viu animais fora de ranário infectados. Então, isso abriu os olhos dos pesquisadores para que a gente comece a pesquisar mais sobre esse vírus. A gente não sabe nada sobre ele, a gente não sabe se ele só está distribuído em locais onde tem rantoro. Eu sei que eu encontrei espécies nativas com o vírus, mas eu não encontrei essas espécies nativas morrendo. Então, será que, de repente, esse vírus ele não é tão letal assim para as espécies nativas? A gente precisa descobrir muita coisa ainda. Mas, se alguém tiver interesse sobre o hanavírus, o trabalho é esse daqui. Deixei até com dói. O problema é que a rantoro ela é tolerante também ao fungo. E como a gente não sabe nada sobre o hanavírus, a gente sabe menos ainda sobre uma co-infecção. Então, um dos objetivos no meu pós-doutorado foi ver o risco de co-infecção entre os dois patógenos e se um indivíduo tivesse infectado pelos dois, qual seria a consequência para ele e, consequentemente, para a população. Mais uma vez, eu escolhi a região sul, porque é uma região com uma grande quantidade de ranários e de populações ferais dessa espécie exótica, e também é uma região onde a gente sabe que ocorre o fungo BD e diversas linhagens desse fungo BD. Inclusive, a região do Paraná é uma região que tem o BD Brasil, e foi uma região que eu encontrei o hanavírus também. Então, como eu disse, a gente sabe muito pouco sobre o hanavírus, então basicamente é isso que eu tenho que falar, que eu tenho para falar sobre ele. Gostaria de agradecer, mais uma vez pedir desculpas pela minha voz e pelos meus gaguejos e esquecimento de palavras. Eu fiquei de apresentar um slide com algumas sugestões de bibliografia, mas eu acabei achando melhor fazer diferente. Se alguém tiver interesse em hanavírus, esse livro você pode baixar de graça na internet. Ele é um livro muito bom. E se quiser saber mais sobre o BD, é só ir no site do professor Luiz Felipe Toledo, que lá tem todas as publicações do grupo dele de pesquisa. Então, tem desde 2006, quando ele achou o BD pela primeira vez, até os trabalhos mais recentes, publicados agora em 2021. E também pode me mandar e-mail e pode me fazer pergunta. É isso.